Lucas capítulo 22. Jesus no Monte das Oliveiras. 39 Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. 40 Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: Orem pedindo que vocês não sejam tentados. 41 Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar. 42 Dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. 43 Então um anjo do céu apareceu e o animava. 44 Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. 45 Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. 46 E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Jesus é preso. 47 Jesus ainda estava falando, quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. 48 Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? 49 Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas. 50 Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. 51 Mas Jesus ordenou: Parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. 52 Em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: Por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? 53 Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo, e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. Pedro nega a Jesus. 54 Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro o seguia de longe. 55 Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. 56 Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. 57 Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem conheço esse homem. 58 Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. 59 Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: Você estava mesmo com ele porque também é galileu. 60 Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. 61 Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. 62 Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os guardas batem em Jesus. 63 Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. 64 Taparam os olhos dele e perguntavam: Quem foi que bateu em você? Adivinhem. 65 Diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Neemias capítulo 1. Neemias ora por Jerusalém. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. 2 Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. 3 Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. 4 Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei.
Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. 5. Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande, e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. 6. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. 7. Com os nossos atos, temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. 8. Lembra agora do que disseste a ele. Se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. 9. Mas, se depois disso, vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para lhes ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. 10. Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. 11. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Neemias capítulo 2. Neemias vai para Jerusalém. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste. 2. E por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo. 3. E respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste, quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas, e os seus portões estão queimados? 4. O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu. 5. Depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. 6. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse: 7. Então pedi ao rei um favor: que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. 8. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. 9. O rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. 10. Mas Sanbalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. 11. Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias. 12. Não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. 13. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão, até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. 14. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. 15. Por isso, fui até o vale do Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. 16. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Até ali, eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou a qualquer outra pessoa que iria tomar parte no trabalho. 17. Mas aí eu lhes disse: vejam como é difícil a nossa situação.
A cidade de Jerusalém está em ruínas, e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. 18 Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram: vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. 19 Porém Sanbalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós. E disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? 20 Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém, não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Neemias capítulo 3. A reconstrução das muralhas. As muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira: Eliasibe, o grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a Torre do Sem e até a Torre de Ananel. 2 Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Inri, construiu o trecho seguinte. 3 O grupo de famílias de Asenaá construiu o portão dos peixes. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. 4 As 3 partes seguintes foram construídas por estes homens. A primeira, por Merimote, filho de Urias e neto de Acós. A segunda, por Mesulam, filho de Berequias e neto de Mesesabel. E a terceira, por Zadok, filho de Baanã. 5 Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte. Mas os homens importantes da cidade não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obras mandaram. 6 Joiada, filho de Paseia, e Mesulam, filho de Besodias, reconstruíram o portão velho. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. 7 Melatias, de Gibeão, Jadon, de Meronote, e os homens da cidade de Gibeão e de Mispa construíram o trecho seguinte, chegando até a casa do governador da província do Eufrates Oeste. 8 Ziel, filho de Araías, que era ourives, construiu o trecho seguinte. Ananias, que era perfumista, construiu o trecho seguinte, até a muralha larga. 9 Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. 10 Gedaías, filho de Arumaf, construiu o trecho seguinte, perto da sua casa. Atus, filho de Azabneias, construiu o trecho seguinte. 11 Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Patimuabe, construíram o trecho seguinte e a Torre dos Fornos. 12 Salom, filho de Aloés, governador da outra metade de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. As suas filhas o ajudaram no trabalho. 13 Anum e os moradores de Zanoa reconstruíram o portão do vale. Eles puseram os portões no lugar, colocaram os trincos e as trancas e consertaram 500 metros de muralha, até o portão do lixo. 14 Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquirém, reconstruiu o portão do lixo. Ele pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. 15 Salom, filho de Coozé, governador do distrito de Mispa, reconstruiu o portão da fonte. Ele fez uma cobertura, pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Na represa de Selá, ao lado do jardim do rei, Salom construiu a muralha, até as escadas que descem da cidade de Davi. 16 Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur, construiu o trecho seguinte, até a sepultura de Davi, até a represa e até as barracas dos soldados. Levitas que trabalharam nas muralhas. 17 Os levitas também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Reum, filho de Bani, construiu o trecho seguinte. Asabias, governador de metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. 18 Bavai, filho de Enadad, governador da outra metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. 19 Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, construiu o trecho seguinte, em frente do depósito de armas, até o lugar onde a muralha faz esquina.
20 Baruque, filho de Zabai, construiu o trecho seguinte, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o grande sacerdote. 21 Meremote, filho de Urias e neto de Acós, construiu o trecho seguinte, desde a porta da casa de Eliasibe até o fim da casa. Sacerdotes que trabalharam nas muralhas. 22 Os sacerdotes também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Os sacerdotes que moravam em redor de Jerusalém construíram o trecho seguinte. 23 Benjamim e Assub construíram o trecho seguinte, em frente das suas casas. Azarias, filho de Maasias e neto de Ananias, construiu o trecho seguinte, em frente da sua casa. 24 Binui, filho de Enadad, construiu o trecho seguinte, desde a casa de Azarias até a esquina da muralha. 26 Palau, filho de Uzai, construiu o trecho seguinte, começando da esquina e da torre do palácio de cima, perto do pátio da guarda. Pedaias, filho de Parós, construiu o trecho seguinte, até um lugar no leste, perto do portão das águas e da torre que guarda o templo. Isso ficava perto daquela parte da cidade chamada Ofel, onde moravam os homens que trabalhavam no templo. Outros construtores. 27 Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, que era o seu segundo trecho, desde um ponto no lado contrário à grande torre que guarda o templo até a muralha perto de Ofel. 28 Um grupo de sacerdotes construiu o trecho seguinte, saindo no portão dos cavalos e continuando para o norte. Cada um deles construiu em frente da sua própria casa. 29 Zadok, filho de Imer, construiu o trecho seguinte, em frente da sua casa. Semaias, filho de Sicanias, que era o guarda do portão leste, construiu o trecho seguinte. 30 Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, construíram o trecho seguinte. Este foi o segundo trecho que eles construíram. Mesulam, filho de Berequias, construiu o trecho seguinte, em frente da sua casa. 31 Ourives chamado Malquias construiu o trecho seguinte, até uma casa usada pelos trabalhadores do templo e pelos comerciantes. Essa casa estava ao lado do portão da guarda, perto da sala que ficava no alto da esquina nordeste da muralha. 32 Os ourives e os comerciantes construíram o último trecho, da sala da esquina até o portão das ovelhas.